Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer a live sobre o concurso de Rio Bonito. Eu vou só estar aguardando um pouquinho as pessoas entrarem para eu começar a falar, tá? Nós vamos falar de alguns dados que a gente tem de contrato, né? Que o município tem, de prorrogação, né? De processo seletivo. Nós temos dados também da transparência. Então tem bastante coisa interessante para quem foi aprovado no concurso de Rio Bonito, mesmo que tenha sido fora do quadro de vagas e tem o interesse de ingressar com o processo, né, exigindo os seus direitos. Vou aguardar só mais 2 minutinhos, né, para falar com vocês. O que acontece? O município de Rio Bonito, né, tinha um processo seletivo, né, que iniciou em 2024 e o concurso, né, ele foi homologado em junho de 2024. Se eu não me engano, o processo seletivo é de janeiro. Então, se os dados, né, para que a gente exija a posse, precisam ser da vigência da homologação. Então, fizeram o processo seletivo antes da homologação. Porém, já tinha um concurso, né, já quase encerrando a fase inicial, só faltando convocar as pessoas após a homologação. Então a gente já vê desde o início que o município não aparenta, né, não aparentava ter muito interesse nessas convocações. E eu vou falar aqui de alguns dados, né, que é professor 1, professor 2 e auxiliar de educação especial. Desses dados aqui, que eu falei para você, né, desses cargos, só vou ver aqui o que minha equipe fez, de professor 2, anos iniciais, a gente tem um total de 161 contratos, eram 27 vagas no edital, então o quantitativo é quase 5 vezes mais, é bem absurdo. Auxiliar de educação especial, eram 10 vagas no edital, tem 74 contratos, né, então a gente está falando de 7 vezes mais. Professor 2, sem ser os anos iniciais, eram 26 vagas e tem 70 contratos, então de fato tem muito contrato. Assistente social eram 6 vagas e tem 13 contratos. Então a gente viu que vários cargos têm um excedente de 3, 4, 5, alguns até 10 vezes mais de contrato do que de vaga no edital. E o que acontece? O edital é a lei do concurso, então é obrigatório chamar quem foi aprovado dentro do quadro de vagas do edital. Porém, todos nós sabemos, né, sobre a tese de preterição, que é o tema 784 e o tema 683 do STF, que se teve uma abertura de vagas assim, né, durante a vigência do concurso, ou alguma omissão ou alguma atitude da gestão, as pessoas podem exigir a posse. E tem uma lei federal que também fala sobre o contrato temporário, né? E nessa lei federal especifica que o contrato temporário para professor precisa ser para substituir, né? Um professor entrou de férias, um professor entrou de licença, licença maternidade, licença para assuntos pessoais, esse professor ser substituído. No caso da saúde, em caso de emergência, nós sabemos que não tem nenhuma emergência em saúde, né? Desculpa, eu tô um pouco resfriada. Para que haja esse quantitativo absurdo de contrato. Então, por causa disso, quem foi aprovado fora do quadro de vagas pode exigir a sua posse em juízo. São dados que estão na transparência, que vocês podem analisar, né? Nós vamos estar postando amanhã alguns dados referentes a isso aí. E vocês podem estar exigindo o direito de vocês. Eu peço que vocês coloquem aqui embaixo, essa live vai ficar salva. Quem conhece alguém que foi aprovado em Rio Bonito ou que foi aprovado em Rio Bonito e quer saber sobre esses dados, né? Uma coisa que é muito importante a gente frisar, no dia 30 de abril, né, o município, ele coloca assim: considerando a necessidade temporária e excepcional de excepcional relevância a continuação dos serviços essenciais da educação, considerando o processo seletivo, de 2023, falei 2024, mas o processo seletivo é de 2023, prorrogo a contar de 180 dias todos esses contratos a partir de 30 de 4 de 2025. Ou seja, o processo seletivo é de 2023, 2 anos depois, o pessoal está contratado, e aqui a secretaria fala de excepcional relevância para a continuação de serviços essenciais para a educação.
Se é essencial para o serviço de continuidade, não é necessidade temporária, é necessidade contínua. E se é necessidade contínua, por que, se é necessidade contínua, que os aprovados não foram convocados? Não faz sentido, né? Então, mais uma vez, nós vemos a gestão pública, mais uma vez, infelizmente, infringindo o direito do concurseiro e do servidor público. E o que acontece, né? Quando tem muito contrato, quem paga a remuneração é o município, porém, a aposentadoria é pelo INSS, ou seja, o município paga o salário daquele professor, a contribuição previdenciária vai para o INSS. E o que isso importa? A gente está falando de 200, 300 mil servidores que a contribuição previdenciária está indo para o regime geral. Porém, se fosse para o regime próprio, ou seja, se a pessoa fosse convocada e fosse para o regime próprio não estaria em colapso. Como em muitos municípios do interior do Rio, os regimes próprios estão em colapso porque tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, né? Nós temos dados de municípios que tem 3.000, 4.000 contratos temporários e, ao invés do município estar arrecadando essa contribuição para o regime próprio, ele está fazendo essa arrecadação para o regime geral. Ou seja, a pessoa trabalha em Cabo Frio, a pessoa trabalha em Maricá, trabalha em Macaé, trabalha em Rio Bonito, mas a contribuição previdenciária dela está indo para o INSS. Aí o servidor de Cabo Frio, quando ele vai se aposentar, precisa alterar a lei porque não tem dinheiro. Por que é que não tem dinheiro? Porque o valor que deveria ser do regime próprio, né, que é o regime de cada município, está indo para o regime geral, que é do INSS. Isso tem prejudicado demais servidor da ativa, ou seja, mesmo que é servidor público. Ah, já fui aprovado, isso não vai me atingir. Vai te atingir sim, porque quanto menos tem servidor público, mais tem contrato temporário, menos tem contribuição previdenciária para o regime próprio e mais tem a possibilidade desses regimes, né, principalmente do interior, entrar em colapso. Ah tá, o Bruno aqui perguntou de Silva Jardim... Saúde, contratos comissionados. OS é organização social, Bruno. Então, quando tem organização social, é um contrato legalizado, a gente não pode considerar que isso é ilegal. A questão do contrato do comissionado, a gente pode alegar isso em juízo. Da organização social, não. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Se você conhece alguém nessa situação, compartilhe essa informação, compartilhe esse link, né? Aliás, o link que vai ficar salvo aqui da live, para que mais e mais pessoas tenham acesso a dados tão importantes como esse. Que se você foi aprovado, mesmo fora do quadro de vagas do edital, você tem o direito, pode ser que você tenha o direito de exigir a sua posse em juízo. Ah tá, Bruno, eu vou agendar. Eu acho que até a Fábia tá aqui. Ela é da minha equipe de marketing. Fábia, você anota sobre o concurso de Silva Jardim, pra gente fazer uma live terça-feira que vem. Tá bom, pessoal? Vou estar encerrando aqui a live e ela vai estar salva. Vocês encaminhem, né, para os seus colegas de Rio Bonito, para que a gente possa estar auxiliando cada vez mais candidatos aprovados fora do quadro de vagas, tá bom? Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. A live daqui a uns 2 minutinhos já está disponível, tá? Aqui na minha caixa principal para vocês divulgarem. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.